É intrigante como certas imagens surgem no cenário mundial sem aviso. Vamos dar uma olhada? Mas carregadas de uma força estranha, como se tivessem sido ali posicionadas exatamente para serem vistas por quem consegue interpretar os sinais. E foi assim na COP30. A China presenteou o Brasil com uma escultura chamada Espírito Guardião, dragão, meio onça, meio dragão, e de longe parece só bronze, mas de perto há camadas que não podem ser ignoradas. A obra ela é da artista chinesa Huang Jian, conhecida internacionalmente por criar peças que carregam identidade, legado, presença simbólica entre nações, e ela esteve em Belém, dialogou com representantes culturais, concebeu a peça em poucas semanas e entregou como presente oficial da China, instalada como marco permanente da COP30. Segundo a própria artista, a intenção foi unir dois espíritos, o espírito do dragão, que é o guardião tradicional da China, e a onça, que é a força simbólica da Amazônia. Uma fusão criada para comunicar influência, presença, também falar sobre proteção. Mas quando a gente olha para a Bíblia, entra numa leitura sobre essa imagem que adquire uma outra profundidade. Lembram-se de Apocalipse capítulo 12? Vai relatar sobre o dragão. É o que engana nações, sustenta sistemas, que ergue o mundo todo. Apocalipse também fala lá no capítulo 13 da besta que surge, olha aí, com um corpo de leopardo, símbolo de alcance rápido, influência global, e na escritura é justamente a forma felina que envolve o globo. O chifre que também tem aqui, ele é descrito por Daniel e o nome é Espírito Guardião, que segundo eles tocam a linguagem, né? E a gente percebe que está muito ligado à Bíblia, e todos os assuntos remetem a Daniel, capítulo 10, Efésios 6:12, e por fim, na escultura, nós temos algo diferente de tudo, mãos humanas. E na Bíblia, mãos humanas moldam, escrevem, constroem, elas revelam intenções, elas dão forma ao que o coração acredita. E aí, quando um ser híbrido dessa natureza, espiritual e animal, aparece com mãos humanas, a mensagem, meus amigos, é muito clara. Há envolvimento humano na formação daquilo que se apresenta como guardião, e nada mais é do que a humanidade moldando algo que chama de proteção, como se participasse de uma construção de algo ou de uma força que nem eles têm noção dessa completude. Eles nem conseguem compreender o todo. Mas a gente que lê a Bíblia conhece muito bem as Escrituras, sabe que esse dragão tem uma história nas Escrituras Sagradas. Ele, que é chamado Satanás, no capítulo 20 é lançado no lago de fogo. Romanos 16:20, a Bíblia diz que ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Ele perde a sua batalha contra os céus. Ou seja, a força de Satanás é limitada, seu domínio é temporário, sua derrota é certa. E quando os símbolos que começam a aparecer dessa natureza surgem diante dos nossos olhos, nesse tempo acelerado, convergente, inquieto, é impossível nós, a Igreja de Cristo, não refletir sobre o cenário profético. O cenário que está diante de todos nós. Guerras, alianças, símbolos, discursos globais. É uma geração cada vez mais distraída dos sinais proféticos. E nesse contexto, o arrebatamento não é apenas uma fala, mas é uma doutrina que precisa ser lembrada, falada, pensada, e precisamos nos atentar ao que a Bíblia nos diz. Começa a soar uma realidade iminente, mas não para trazer medo, mas para trazer consciência, esperança, vigilância. Lembra do que disse A.W. Tozer, numa frase que ecoa perfeitamente nos nossos dias de pessoas desligadas? O perigo dos últimos tempos não é o mal ser forte, mas é o povo de Deus estar dormindo enquanto ele cresce e se move. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar é: será que esses sinais estão decorando apenas um tempo, ou nós estamos chamando de volta a vigilância? O Espírito de Deus está nos convocando à esperança e ao preparo para o encontro de Cristo nos ares. É hora de se pensar. E você? O que acha de tudo isso que tem visto os seus olhos? Jesus está voltando. Se você gostou dessa mensagem, reflita comigo, envie para mais alguém e diga o que você acha. Deus te abençoe. Vem comigo no Glória.